o mês de maio vai se despedindo. Estamos no dia 31. Hoje, gente, é celebrado o Dia Mundial de Luta contra o Tabaco. Um número alarmante. 3 bilhões com B, de pessoas no mundo são fumantes. E por ano, 5 milhões morrem por causa de doenças provocadas pelo cigarro, cachimbo e charuto. Se você é fumante, repense seus hábitos, pense na sua saúde. Falando em hábitos, hoje vamos destacar uma série que começa agora. Vamos falar sobre manias, hábitos e compulsão. Durante a semana nós vamos abordar assuntos relacionados a este tema. Hoje falaremos sobre pessoas que têm dificuldade para controlar impulsos em relação à comida. A gente continua falando sobre hábitos, compulsões e manias. Agora a gente entra em outro tema, que é a questão da alimentação. E aí nós convidamos também a nutricionista Ana Paula Ferreira. Seja muito bem-vinda, tudo bom, Ana? Muito obrigada, tudo bem? Prazer tê-la aqui. Prazer também. Você acompanhou a minha entrevista com a Vera e a gente pode dizer, Vera também vai participar, a compulsão por alimentos, compulsão alimentar, segue o mesmo padrão que a compulsão por jogos? É essa coisa de ser maior do que eu posso controlar? Sim, é o mesmo processo. O que acontece? Eu percebo como sendo a grande prioridade e eu percebo que eu não tenho controle sobre a minha escolha. Né? Nos momentos em que eu tento ir contra esse tipo desse padrão de comportamento, eu não consigo. É mais forte que eu. Né? E aí, se por um acaso eu tenho que ficar sem o comportamento alimentar, eu fico irritado, eu fico com uma labilidade emocional, né? Então segue o mesmo padrão. Pelo que você vê na sua experiência, Ana, é isso? As pessoas colocam a questão emocional na comida, na maioria dos casos? Na maioria dos casos é exatamente essa influência. Então a pessoa ela vai descontar estresse, ansiedade, vai descontar como sendo fonte de prazer o alimento como principal fonte de prazer e realmente vai ser a forma que a pessoa usa para lidar com várias situações do dia a dia. De que forma começar a quebrar isso, na sua opinião? Eu acho que o primeiro passo é procurar ajuda. Então saber que tem profissionais que vão estar lá para auxiliar essa pessoa. Então o nutricionista que vai trabalhar com estratégias do ponto de vista da alimentação para que esse paciente tenha saciedade, para que ele não sinta tanta fome, não sinta tanta ansiedade com a alimentação. E junto com o psicólogo, que é o profissional que vai tentar realmente tratar todas essas questões de ansiedade, de estresse e realmente fazer o paciente abrir os olhos para essa situação, né? Inclusive, existem alimentos funcionais que são utilizados justamente para baixar essa questão da ansiedade, né? Sim, existem muitos alimentos que estão associados com fornecer mais prazer, fornecer mais bem-estar. E eu trabalho muito com essa questão da saciedade, principalmente para esse tipo de paciente. Então, é uma pessoa que não pode ficar muito tempo sem comer, que já é um fator que gera mais fome, está mais associado à compulsão. Tem que evitar usar açúcares, né, alimentos que vão ser absorvidos muito rapidamente, daqui a pouco já vão gerar fome novamente. Tem que estar sempre com a sensação de que está alimentado, não pode sentir, opa, estou com fome, que aí extrapola. Exatamente. Trabalhar também com algumas questões de hábito, né? Então, aprender a mastigar com bastante calma, isso também faz muita diferença. A nossa sensação de saciedade, ela leva algo em torno de 20 minutos, né? Para que a gente tenha uma comunicação entre cérebro e estômago, avisando que, olha, estou saciado e pode parar de comer. Então, a pessoa realmente ter consciência do tamanho do prato, prestar atenção, fazer essa refeição num lugar calmo e mastigando com bastante calma tem bastante influência também. Nós descobrimos que na internet tem canais específicos de pessoas que dão depoimentos em relação à compulsão alimentar. Eu vou chamar primeiro o caso do Vitor. O Vitor assumidamente diz que não consegue parar de comer. E aquela história que ele abre uma caixa de bombom, por exemplo, ele não consegue comer 2 ou 3. Ele não consegue enquanto ele não comer a caixa inteira. Vamos ver. Eu simplesmente fico pensando que eu tenho ainda mais um tantão de pedaço para comer e eu quero comer até acabar. Eu só vou me sentir satisfeito, só vou me sentir bem assim que eu comer tudo. É muito estranho isso, é uma sensação muito ruim, é uma sensação que eu tô, entregue à comida, sabe? Eu sou refém da comida. Simples assim. Não é tão simples, né? Mas eu não consigo parar pra pensar isso. Eu fico pensando na parte que assim, beleza, eu vou consumir alguns aqui, ou senão eu vou apreciando e tal. Quando eu vejo, cara, já tá no final, já tá faltando uma unidade só, já tá faltando um chocolatezinho, e eu vou lá e consumo. Nossa, que delícia. Por que eu não fiz isso com todos? Ou se eu tivesse reduzido no momento que eu tava comendo ali, sem parar compulsivamente, poxa, eu podia ter apreciado um pouco mais do gosto das coisas, do chocolate, de tudo, qualquer coisa que seja ali. Mas tudo parece inconsciente, mas eu estou consciente do que isso está fazendo com o meu corpo. Entenderam isso, meninas? Parece inconsciente, mas ele está consciente e ele fala na palavra refém. Ele é refém da comida.
De que forma escapar disso? Na verdade, assim, é exatamente essa queixa da pessoa que tem transtorno alimentar, né? Compulsão alimentar. Porque ela se sente realmente sem controle. É como se a comida mandasse nela. Não só no momento em que a comida está na frente da pessoa. Mesmo nos momentos em que ela está na aula, no trabalho, porque ela fica planejando o que vai acontecer quando ela chegar em casa, o que ela vai comprar no supermercado. Vive em função disso. Vive em função. Só que, inicialmente, até esse hábito ser adquirido, ela tem a sensação de controle. Ela acha que ela para a qualquer momento. Depois de um determinado tempo, ela percebe que esse controle já não existe mais. E aí vem um arrependimento, né, Ana? É muito comum da pessoa que acaba comendo compulsivamente, além do que pode. Ai, me arrependi, não devia ter comido, me odeio por isso. E aí surgem também os transtornos alimentares em consequência disso. Exatamente. Eu sempre tento trabalhar com o meu paciente que a sensação de culpa, ela piora muito mais todo esse transtorno, né? Então é normal, todo mundo faz exceções de vez em quando, vai acontecer algum dia que a gente vai comer demais, vai passar um pouquinho do limite. O que a gente tem que saber é que foi uma exceção. No dia seguinte a gente retoma um hábito alimentar saudável e tentar aos pouquinhos ir criando cada dia mais essa consciência, né? Às vezes no início uma estratégia para alguém não abusar no chocolate, como foi esse exemplo, é simplesmente não ter em casa. Então a gente tentar, no momento inicial, evitar esse tipo de besteirinha em casa, ter à disposição, já vai ser um começo. E isso funciona, o fato de ter em casa, muitas vezes, tá lá, eu vou lá e vou comer, né? Essa coisa assim, tá ali, ou então, como o caso de um depoimento de uma amiga que estava conversando com a gente, eu acabo comendo um monte, porque eu acho que não vai ter tempo de eu comer depois, como se fosse assim um estoque de comida. Então, isso já não aconteceria se tivesse menos comida em casa. Começa no carrinho do supermercado, ajuda? Com certeza. Então começa a gente tendo em casa opções saudáveis. Se a pessoa está com vontade de comer um doce, mas a opção que ela vai ter à disposição vai ser fruta seca, vão ser outras alternativas mais saudáveis, a tendência é que a pessoa vá para esse tipo de opção. Então, pelo menos naquele momento, ela conseguiu evitar. Para encerrar a conversa, quero saber da Vera. Vera, o primeiro passo, admitir o problema, muitas vezes é difícil para a pessoa sozinha, mas escutar uma pessoa mais próxima, família, isso já é um grande passo. É um grande passo. E o processo de psicoterapia é importante porque a gente tem que entender qual é a função que está tendo essa comida nessa personalidade. Por que a comida tomou o papel que tomou? Comumente é sinal de algum tipo de conflito interno que ela não está conseguindo resolver. Então vamos resolver para olhar para a comida com outro olhar. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Adorei a presença, Ana, Vera, foi um prazer, obrigada. Tá? Obrigada a você pela companhia, espero que tenha gostado.